Corinthians! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, Coronado fechado, Mateuzinho pelo anúncio, Gustavo Henrique apresentado. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Esse vídeo tem o apoio da Sportsbet.io, a minha casa de apostas. Ó, faz o seguinte, você que me segue aqui, você que acompanha os meus conteúdos, testa a Sportsbet.io, te cadastra lá rapidinho, ela é intuitiva, muito fácil de navegar, você não vai se arrepender. Tô aqui para te passar odds dessa terça e quarta-feira, né, de jogos das oitavas de final da Champions League, isso mesmo, se liga. Copenhagen e Manchester City. Que ruim pegou o Copenhagen, hein? 1,21 o City nas odds, 6,53 o empate e mais de 12 uma vitória do Copenhagen, mesmo jogando em casa. O Leipzig também pegou uma ruim, hein? Mas olha a odds da vitória do Real. Os caras enlouqueceram, 2,20. O Leipzig tem de fundação o tanto de Champions que o Real tem, 14. É, 14 anos só o RB Leipzig. 3,81 empate e quase 3 a vitória do Leipzig aí. Vamos ver, o time alemão. Lazio e Bayern de Munique. O Bayern favoritaço, 1,66. O empate quase 4 e a Lazio quase 5. Para fechar PSG e Real Sociedad. O PSG favorito, joga em casa, 1,65. O empate quase 4 e o Sociedad, o Real Sociedad, mais de 5 para cada real que você apostar. Odds para você apostar nesses e outros tantos jogos lá na Sportsbet.io. Digita no seu navegador. Aqui dá mais green. Vem para IO. E aí, pessoal, já se inscreveu no canal? Vamos atualizar o dia do Corinthians? Esse dia que está começando, eu gravo na madrugada. Então, para isso, você tem que estar inscrito, ativar as notificações, porque aí assim que eu publicar conteúdo, você recebe no seu celular. Bora falar de todas as informações do Corinthians? Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que Igor Coronado é novo reforço do Timão. Basta apenas o anúncio oficial, que deve acontecer até o fim desta semana. Ele já tem um pré-contrato assinado, firmado, de 2 temporadas com o Corinthians, informação do Bruno Andrade, sempre muito bem informado, setorista, especialista em mercado da bola, né, do UOL, e ele publicou essa notícia, e o Rafael Brandino, que é o empresário do Igor Coronado, ele está bem, digamos assim, empolgado e motivado em fazer esse negócio, ele que é corintiano, inclusive publicou nas suas redes sociais, no começo do dia, já presente no Parque São Jorge, na verdade era por volta do meio-dia, né, que ele estava lá, tocou o hino do Corinthians e tudo mais, e tem dado nos seus stories, né, passo a passo dessa rescisão, liberação do Coronado, 31 anos, lá com o Al Ittihad da Arábia Saudita, para realizar o seu sonho, segundo o Rafa. E o sonho dele, primeiro, era jogar aqui no futebol brasileiro. Ele que nunca conseguiu, sendo de Londrina, no Paraná, teve a carreira fora em vários mercados, até adjacentes, assim, não grandes mercados. Mas nos últimos 2 anos se destacou no Ittihad, um meia de muita qualidade, batida na bola, joga em qualquer uma das funções do meio para frente, com exceção... Olha, até acho que, não sei se ele não joga de falso 9, mas ele faz mais aquela função ou aberto pela esquerda, ou aberto pela direita, é um meia-ponta, né, que a gente chama, ou um meia-articulador. Só que esse cara o Corinthians já tem, que é o Rodrigo Garro. Então, num sistema de 4-1-4-1, por exemplo, agora que o Pedro Raul está machucado, é mais uma informação desse vídeo que eu vou dar na sequência, o Yuri Alberto sendo a referência, ele pode fazer com o Coronado pela esquerda, cortando para dentro, né, ele tem o pé direito, então ele pode... partir para o arremate ou buscar um jogo associativo, né, uma tabela, e até, assim, ele não tem a profundidade, mas ele pode fazer uma jogada um pouco mais liberada, esperar uma ultrapassagem de um lateral, daqui a pouco o Diego Palacios, enfim, mas o fato é que ele joga mais centralizando. Centralizando, ele vai ter Rodrigo Garro ali no meio, e na direita pode ser o Matias Rojas. Ou algum jogador ponta, né? Aí você deve estar me perguntando, pô, mas aí o Wesley vai perder a vaga de titular? A tendência, gente, assim, é muito difícil você jogar, por exemplo, com o Ranielli e Maicon, esses 3 caras, e pode acontecer. Mas assim, no 4-1-4-1, você posiciona o Ranielli, por exemplo, à frente da defesa, e aí você bota 4 meio-campistas, digamos assim, né? Você põe o Matias Rojas, por exemplo, lá pelo lado direito, você pode botar o Maicon e o Garro por dentro e o Coronado pelo lado esquerdo. Mas dá para fazer apenas com esses 3
só o Ranieri de primeiro volante, mas aí vai exigir muito mais intensidade desses meias e assim, o Garro eu até acho que tem essa intensidade, mas aí você não permite que ele faça aquilo que ele tem de melhor, que é a construção. E o Rojas e o Coronado não têm essa intensidade na recomposição. Então precisa de um cara mais combativo ali no meio. Por isso que eu acho que o 4-1-4-1 é a maneira mais eficaz. Ou um 4-2-3-1, né? Que seriam o Ranieri e o Maicon, de 2 volantes, esses 3 meias se aproximando do Yuri Alberto. Você vai me perguntar, mas e o Wesley, né? Pede a posição? Bom, no momento que você agrega um jogador dessa qualidade, desse nível para o teu time titular, você acrescenta qualidade no teu banco de reservas. Porque hoje o Wesley, que é titular, ele pode servir como uma alternativa para segundo tempo, ele e o Mosquito, por exemplo. Aí você tem 2 pontas de velocidade para pegar um jogo em outro cenário, em outro contexto. Ou o Corinthians vencendo o jogo ou precisando recuperar alguma desvantagem. E aí você tem jogadores que aí sim tem o escape, tem a profundidade, tem o drible do 1 contra 1. Ou ele pode quebrar uma dessas pontas, né, de alguma maneira. Tira o Matias Rojas, por exemplo, né, e coloca o Mosquito na direita. Aí você tem um ponta e aí você tem um outro, do outro lado você tem um meia. Vai depender muito dos laterais. Se o Fagner, por exemplo, continuar explorando esse setor ofensivo e ele colocar na esquerda um Caetano, um Hugo, que são jogadores mais, digamos assim, equilibrados, são jogadores mais de contenção, você aí bota um ponta pelo lado esquerdo. Pode ser o Wesley. Ah, mas aí você tira o Coronado do time? Bom, aí ele pode fazer a função pela direita também, juntamente do Garro. Aí você tem 2 meias construtores. Vejam que eu já criei aqui vários cenários. Vocês imaginem o Antônio Oliveira recebendo essa notícia, né, de ter mais um jogador à disposição para poder compor esse meio campo. É um Corinthians ainda em reformulação, mas que está recebendo aí mais um belíssimo jogador para acrescer qualidade, especialmente no seu meio campo. Vai ter uma ausência, um desfalque do Pedro Raul nos próximos dias, semanas, a gente não sabe exatamente, uma lesão na posterior da coxa direita, ele saiu reclamando muito, né, no jogo contra a Portuguesa, ainda no primeiro tempo, teve que ser substituído. E aí, assim, é claro que a gente lamenta, né, o Pedro Raul recém chegou e me parece, assim, rapidamente entendeu o que é jogar no Corinthians, mas vai ser mais uma chance para o Yuri Alberto ser a referência do time, ele que agora está empolgado, fez gol contra a Portuguesa, falou bastante depois do jogo sobre humilhação, sobre perseguição. Realmente deu para entender que ele sentiu muito todas as críticas. Ele não vinha bem tecnicamente, mas também é verdade que taticamente ferraram com a vida do Yuri desde o ano passado. Tomara, é a minha esperança, que o Antônio Oliveira, que conhece bem o Yuri dos Santos e que tem no Yuri a valorização que a gente sempre entendeu que ele pudesse ter, possa fazer um esquema de jogo para favorecer o seu principal atacante. E aí, com isso, ele pode, enfim, atacar o espaço, né, como a gente fala, e ter muito mais oportunidades como ele teve diante da Portuguesa. E tem o Romero, né, gente? A gente está esquecendo do Romero. Ele pode tirar um dos meias, fazer 2 atacantes, pode botar o Romero por um dos lados, pode deixar o Romero para segundo tempo, será? Será que você prescinde de um jogador que desde o ano passado vem crescendo demais nesse time do Corinthians e que é muito a cara do Corinthians? Então, assim, opções. E é importante você ter nesse começo de trabalho, quando a gente fala em há não muito pouco tempo que o Corinthians sequer tinha um time para colocar em campo e a diferença técnica ela foi muito grande, né, diante do Santos, por exemplo, né, quando o Santos fez uma reformulação e tinha jogadores experientes, tinha uma espinha dorsal e o Corinthians nem isso tinha. Bom, aí a gente percebe que a coisa, aos pouquinhos, vai mudando de figura. O Garro já estreou, o Coronado está chegando e o Gustavo Henrique foi apresentado. Poxa vida, finalmente, depois de mais de um mês, mas assim, ele explicou efetivamente aquela informação que a gente já tinha trazido, que ele chegou com desequilíbrio muscular. É uma coisa meio difícil de acontecer, mas uma das pernas tinha um estágio diferente da outra. E como ele explicou isso na entrevista de apresentação, né? Inclusive estava com o seu filhinho lá de 8 anos, muito legal, ele dizendo que é ponta esquerda, o Ivan Andrade, né, o comunicador do Corinthians lá, dizendo que chegou mais um reforço e tudo mais. O Gustavo Henrique, aos 30 anos, chega para defender as cores do Corinthians, estava no Real Valladolid, da Espanha, e houve uma combinação, um acordo de que o Valladolid pagaria o salário dele enquanto ele estivesse em recuperação no Corinthians, porque no negócio feito, o núcleo de saúde e performance do Corinthians percebeu que ele tinha esse desequilíbrio. E aí houve esse acordo para que ele finalizasse esse tratamento no Corinthians dentro de uma pré-temporada, né, que ele acabou fazendo de forma tardia, e agora sim
ele está à disposição, segundo ele, 100%, já esteve no banco diante da Portuguesa, já esteve presente na Neoquímica Arena, já sentiu o calor da Fiel e agora está à disposição para entrar em campo. Quem sabe contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o que vai depender ou faltar agora é ritmo de jogo, né, gente? E ele, eu imagino, será titular ao lado do Félix Torres, até porque o Raul Gustavo não inspira tanta confiança. O Caetano foi utilizado na lateral, pode ser que continue como zagueiro ao lado do Félix Torres, mas a gente sabe que o Gustavo Henrique tem nível e status para ser titular. Falou muito sobre defender as cores do Corinthians e como chegar num Flamengo já ajustado e num Corinthians em reformulação, mas ele colocou na conta da grandeza do clube, né? E de que, obviamente, tem os seus desafios, mas que ele tá pronto para enfrentá-los, que ele queria muito jogar no Corinthians, que ele já jogou contra o Corinthians várias vezes na Neoquímica Arena, sentiu a pressão, agora quer estar desse lado. Uma entrevista até não foi tão longa, assim, muito curta, pareceu até mais protocolar para dizer assim, ele está livre, ele está liberado, ele está pronto para jogar, é um zagueiro contratado na saída do Lucas Veríssimo, então você tem à disposição aí um zagueiro de altíssimo nível para poder jogar o quanto antes. E eu imagino que o Antônio Oliveira deve estar querendo utilizá-lo o mais rápido possível. Faltou eu falar do Mateuzinho, é que essa história está tão enrolada, né, cara? Do Mateuzinho, a gente está falando do Mateuzinho há uns 40 dias. Vem, não vem, treina aqui, volta para lá, desfez o negócio, voltou, era empréstimo, vai comprar. Pois bem, a última coisa que pegou era que o Flamengo estava exigindo algumas garantias do acerto de 4 milhões de euros que o Corinthians está pagando ao Flamengo para obter o Mateuzinho em definitivo em 3 parcelas. Essas garantias já foram aceitas e agora é apenas uma troca de documentação, uma troca de e-mails, gente. Então, assim, eu acho até que nessa terça-feira de carnaval, feriado, né? Que não é pelo calendário, mas enfim, a gente convencionalmente determina como feriado, ele possa ser anunciado. Se não na quarta-feira de cinzas, então, no expediente regular da CBF, o Mateuzinho deve ser anunciado e imagino que o Coronado até sexta-feira. Então, é uma semana de anúncios do Corinthians e de jogadores que vão agregar. O Fagner jogou bem contra a Portuguesa, mas a gente sabe o quanto ele precisa de uma sombra e o Mateuzinho faz outras funções, né? Acho que é importante a gente falar disso. Será que o Mateuzinho vai ser titular na direita? Será que ele vai ser reserva do Fagner a temporada inteira? Não contem com isso. O Mateuzinho é um jogador que joga numa segunda linha e aí dentro dessas opções que eu falei ali dos meias para frente, ele também joga por dentro, ele também joga mais na beirada e ele é um lateral muito interessante. O Corinthians está adquirindo um jogador muito jovem que inclusive tem potencial de mercado de venda. Enfim, acho que é um negócio que eu acho caro para um lateral, para o nível do Mateuzinho, né, que é um bom jogador no máximo. Mas assim, não dá para negar que nas carências que o time tem, precisava de um lateral reserva para o Fagner, mas para disputar em titularidade. Eu acho que o Mateuzinho se encaixa nesse perfil. São as informações do Corinthians ao longo do dia, ufa, mas na sequência tem mais um vídeo que eu acho que vocês vão gostar bastante sobre os bastidores aí dessa primeira vitória contra a Portuguesa e sobre algumas novidades que estão surgindo nesse novo Corinthians de Antônio Oliveira. Comenta aqui o que vocês acharam dessas notícias todas. Inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição aqui para a gente chegar em 1 milhão. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau.